TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, gente! Começou nosso programa. Estejam todos a postos, com o material prontinho. É sempre bom ter um caderninho para a gente ir anotando essas coisas, porque às vezes a gente fala coisas, a não ser que você seja daqueles que gosta de anotar tudo na Bíblia. Eu adoro também. Isso tudo ajuda a gente depois, quando a gente está revendo, essas coisas vêm à mente, a gente vai recordando e assim a gente vai sedimentando. É assim que formamos a nossa fé, aprofundamos a nossa fé. Estamos aqui nos deliciando com o livro de Josué. Josué tem se mostrado aquele valoroso sucessor de Moisés, que tem realmente, com sua juventude diante da idade que Moisés tinha quando chegou ao Jordão, 120 anos, com essa força que ainda lhe restava, ainda bem mais jovem, vai conseguir impor a força e a grandeza desse Deus Yahvé, que é aquele que vai vencer pela fé, pelo poder, pela grandiosidade, porque diante daquele povo que já dominava a terra, com todos os seus avanços e suas conquistas e seus materiais bélicos, eles não tinham nada. Mesmo assim, foi assim que eles venceram a guerra. E a gente vai sentindo como Deus amou este povo, como Deus estabeleceu esse povo, como os fortaleceu e agora os faz ser realmente aqueles verdadeiros donos que ele queria naquele chão, né? Vamos então hoje estudar o capítulo 12. Eu quero agradecer nossas preciosas mestras, professora Amélia, mais uma vez agradecida. Eu que agradeço. Professora Ieda, muito obrigada. É muito bom estar aqui com vocês. Isso é ótimo, contar com vocês também. E saber que nós estamos, então, hoje, capítulo 12, como eu disse, eu vou pedir, Ieda, faz um pequeno resumo do que nós vimos no programa anterior. Nós estamos chegando no final da primeira parte do livro de Josué. Hoje nós vamos ver do capítulo 12 em diante, né? Porém, no último programa, nós vimos duas expedições militares que já foram relatadas no livro. A primeira expedição militar, Josué conquista então o Reino do Sul. E a segunda, que é o capítulo 10. O capítulo 11 que nós vimos, Josué conquista a região da Palestina, os reinos do norte, a região norte da Palestina. Dá a impressão assim, com duas expedições militares, Josué ocupa todo o país. Dá uma impressão assim que foi muito rápido, muito fácil, tudo aconteceu assim, né? Porém, a gente tem que lembrar que foi um processo lento, longo. E nós terminamos as conquistas militares que o livro traz, que traz duas conquistas, né? Conquista o norte e o sul e conquista toda a região da Palestina. O capítulo 11 termina com a frase que a terra descansou da guerra. Então dá a impressão assim que já foi conquistado todos os territórios da região da Palestina. E no capítulo 12 que nós veremos hoje, nós vamos fazer uma recapitulação da relação dos reis vencidos, tanto a leste quanto a oeste do Rio Jordão. Os reis vencidos na Transjordânia, e os reis vencidos na Cisjordânia. Então, se você quiser começar aí no 12, do 1 até o 6, a gente vai ver então os reis que foram derrotados, vencidos nessa região aí por Josué e os israelitas. Ok, então vamos à nossa leitura para entendermos, começar a conhecer como é que se deu essa guerra para a conquista das terras a leste do Jordão. Estes são os reis da terra, aos quais os israelitas feriram
e cujo território tomaram até além do Jordão, ao oriente, desde o ribeiro Arnon até ao monte Hermon, com toda a Arabá ao oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Ezebom, dominava desde Aroer, na margem do vale do Arnon, compreendendo o fundo do vale, a metade de Galaade e até Jarboque, o ribeiro que é a fronteira dos filhos de Arnon. A Arabá até ao o mar de Quinerete, ao oriente, e até ao mar de Arabá, o mar salgado ao oriente em direção de Bet-Gesimon, e ao sul, ao pé das encostas do Fasga. Og, rei de Bazã, um dos últimos Rafaim, que habitava em Astarô e em Edrai, dominava o monte Hermon e Saleca, todo o Bazã até a fronteira dos Gessuritas e dos Maacatitas, e a metade de Galaade, até a fronteira de Seom, rei de Ezebom. Moisés, servo de Yahvé, e os israelitas derrotaram-nos, e Moisés, servo de Yahvé, deu a posse de sua terra aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. A gente vai ver que essas terras eram realmente muito povoadas, com seus reis, seu povo, suas idolatrias, seus deuses, suas demarcações. Parece que nós estamos vendo aqui um grande mapa traçando todos os limites dessas fronteiras, né? Para que a gente entenda a necessidade que se havia de se dominar essa terra, porque agora Yahvé disse, toda a terra será tua, mas precisa de você, precisa do teu comando, precisa dessa guerra, precisa que você tome para que elas possam ser suas posses, né, Amélia? Então, a gente começou a ler aqui um resumo, está continuando Tá. lá nos outros capítulos. Tá. A gente viu, quando chegou no fim, ali no capítulo 11, ele falou que deu como herança, Deus deu, e a terra descansou em paz. Mas aqui ainda continua. Tem mais reis aqui que eles têm que tomar. Na verdade, é uma história que está sendo contada, porque eles vão conquistar toda a terra, eles vão entrar em alguns lugares, né? Mas aqui, até onde você leu, ele faz uma memória. É uma memória de que está conquistando. E porque, está lembrando aqui, a terra é uma conquista, é um projeto divino. É Deus que fez um projeto para esse povo que não tem terra, não tem nada, sai do Egito, caminha pelo deserto e agora estão entrando na terra prometida, né? E para o povo conquistar essa terra, ele teve que demonstrar total e absoluta fidelidade ao projeto de Deus. Né? E ele continua contando aqui. Qualquer atitude que ele tomar, não vão conseguir. Como o 11 terminou dizendo que eu deu Israel como herança, repartiu em lotes, o país ficou em paz, mas aqui torna a falar, tem mais reis. Né? É como você fala, parece que Josué, o grupo dele, pegaram um mapa grande e viu aonde tinham entrado, faltava mais esse aqui, vamos lá também. Tá. Quer dizer, a guerra continuou. Né? Exatamente. É um resumo aí. Ok. Né? Ieda, quer acrescentar? Esse trecho que você leu para a gente vai ver então os reis vencidos a leste do Jordão, a Transjordânia, antes de atravessar o Jordão. Então ele vai fazer realmente uma lembrança do que já foi dito lá em Deuteronômio, nos capítulos 2 e nos capítulos 7. São as primeiras conquistas já de Israel, nesse território dos amorreus. Então ele diz lá no versículo que começa a conquista para tomar a posse da sua terra. Então o rei de Seom, né, Israel... Moisés nesse período ainda estava vivo, Josué, Moisés que liderava o povo, né? E então Yahvé entrega esse povo, o rei dos amorreus, e concede a vitória então ao povo de Israel, antes de atravessar o Jordão. Porque uma turma vai ficar antes do Jordão, Isso, Transjordânia. E os outros
atravessam o atravessa Jordão e vão tomar, que é a Isso. E o Cisjordânia. capítulo 12 está Cisjordânia. finalizando, então. Quem vai entrar e quem vai ficar por aqui. O Rio Jordão está assim, aqui fica um grupo, e quem atravessa fica outro grupo. Ok. Ele já conquista, as primeiras vitórias são desses reis, né? A conquista, então, do reino de Seom e a conquista do reino de Og. Que é aí que começa a conquista da terra. Já é um período de transição aí de Moisés para Josué. Uhum. Muito bem. E esses dias eu estava quebrando a cabeça, gente, mas por que que fala Transjordânia se o pessoal passou primeiro por ela? E Cisjordânia, ao contrário. Porque a gente raciocina a tomada, está aqui é o Jordão. O pessoal vem por aqui, pelo deserto. Esta terra, quando você vai cruzar o Jordão, essa aqui deveria ser a Cisjordânia. E esse aqui deveria ser a Transjordânia. E ao contrário. Mas eles vão raciocinar e dar nome olhando quem está na terra prometida, que já é deles. Então eles vão olhar quem está no Jordão, essa daqui, que é onde ficou o primeiro povo, é que vai ser chamada Transjordânia, porque vendo daqui é que está depois. Isso. E quem está situado aqui, que olha para lá, que vê aquele lá que está dentro do seu território como Cisjordânia, né? Então, aí consegui entender, porque essas coisas, se a gente não explica direitinho, fica difícil o entendimento. Por isso, a gente que estuda a Bíblia, a gente tem que conhecer a cultura da época, a geografia da época, Sim. tudo de antes, senão você dá um nó na cabeça, né? Como você falou do mapa. E tem um mapa e tem as Bíblias, a maioria das Bíblias trazem um mapa mesmo Isso, das conquistas. isso. Nessa minha tem. Para você entender, Transjordânia, Cisjordânia. Exatamente. Então, nesse trecho também, a gente observa lá no versículo 6, que já está acontecendo aqui, são as primeiras conquistas da terra e também a divisão já da terra, a partilha da terra. Porque no 6 ele diz assim, Moisés, servo de Yahvé, e os israelitas derrotaram-nos. E Moisés, servo de Yahvé, deu a posse de sua terra aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Então, quem vai tomar posse dessa terra são essas 3 tribos. Tá. Né? Porque é uma região apropriada para a criação de gado. Então, eles vão ficar, porém, eles vão continuar a batalha em solidariedade com um grupo que ainda não tem terra. Certo. Então, é uma das condições que Moisés impõe para esse grupo. Eles pedem para Moisés para que deem esse território para eles, para essas 3 tribos. E Moisés concede desde que eles continuem na batalha. Enquanto tiver um deles, alguma tribo sem terra, a luta continua. Tá. E aí, então, eles vão para a batalha. Então, esse finalzinho, esse 6 aqui, também parece já uma introdução para o próximo tema do capítulo 13, que é a partilha da terra. Tá. Né? Porque faz uma retrospectiva e, ao mesmo tempo, faz uma introdução já ao tema da partilha da terra. Aqui, então, nós vamos entrar já na divisão dessas tribos e vamos entrar, então, no regime tribalista a partir daqui, né? Sim, a partir do 13. Do 13. Vai do 13 até o 21, Certo. a segunda parte do livro de Josué. Então, vamos avançando para o versículo 7 do capítulo 12 do livro de Josué, que vai dizer, então, estes são os reis da terra que Josué e os israelitas venceram, aquém do Jordão, ao ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte escarpado que se eleva em direção a Seir, e cujas terras Josué distribuiu por herança às tribos de Israel, segundo as suas divisões. Na montanha e nas planícies, na Arabá e nas encostas, no deserto e no Neguebe, entre os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, o rei de Jericó, 1. O rei de Ai, perto de Betel, 1. O rei de Jerusalém, 1. O rei de Hebron, 1. O rei de Jarmu, 1. O rei de Laquis, 1. O rei de Eglon, 1. O rei de Gazer, 1. O rei de Dabir, 1. O rei de Gader, 1. O rei de Orma, 1. O rei de Arade, 1. O rei de Lebna, 1. O rei de Odolã, 1. O rei de Maceda, 1. O rei de Betel, 1. O rei de Tafua, 1. O rei de Ofer, 1. O rei de Afec, 1.
o rei de Saron, o rei de Merom, o rei de Azor, o rei de Semeron, de Sedes, o rei de Jequinaá, no Carmelo, o rei de Dor, no cimo de Dor, o rei das nações na Galileia, o rei de Tersa, ao todo 31 reis. Aqui então é feita toda a divisão daquela que vai ser a região oeste, onde vai ser estabelecido o povo de Israel, que enfim passa a conquistar a terra que de Deus já havia sido entregue. Eu queria né? que tenha alguns nomes que você lê aqui, que tem alguma simbologia. Por Sim. exemplo, ali no versículo 12 e o versículo 7, Certo. fala assim, reis da Jordânia que Josué derrotado, tá? No vale até o monte Alag. O monte Alag, a palavra significa liso. Depois, do versículo 13, no versículo 13 fala assim, rei de Dabir, um rei de Gader. Gader significa cerca. Olha as palavras, liso, cerca. No 14, um rei de Orma. Orma significa extermínio, igual extermínio. Depois o versículo 15, rei de Lebna. Lebna significa alva. O 17, rei de Tafua. Tafua significa macieira. E o 18, que é Afec. Pec, significa cerco. É o cenário da luta contra os filisteus. Olha só. Percebe como que a gente tem um significado de cada nome. É isso aqui, olha. Liso, cerco, extermínio, alva, macieira, cerco, é guerra. Ataques, né? Ataques. A forma como eles viram cada terra, os nomes foram sendo estabelecidos. Um rei. No total vai dar 31. Aí, 31 reis. Essa soma de 31 é muito importante para perceber como é que, com a força de Deus, como que eles conseguiram. Toda a terra. Toda a terra. Muito bem. Continuemos, vamos entrar agora. Você quer completar alguma coisa, Ida? A respeito dessa nomeação, dessa distribuição? Ele quer mostrar assim que a terra foi conquistada, né, e foi partilhada. Ele cita a relação dos nomes dos reis, né, e dos reinos que serão divididos, das cidades que serão partilhadas entre as tribos de Israel. E nós já entramos aqui, terminando a primeira parte do livro, nós vamos para a segunda parte do livro de Josué, que vai relatar a partilha da terra. É uma das missões de Josué. A missão de Josué não é fácil. Não era só entrar Como a lá, nossa também não é. A missão dele é tão difícil que ele teve que fazer guerra, lutar. Isso foi muito tempo para conseguir Conquistar a terra. entrar na terra. Agora conquistou, tem que reentrar. Agora vai ser a parte mais difícil. A outra missão de Josué. Distribuir entre aquele povo que está lá. A partilha. A partilha de acordo com o grupo, o tamanho do grupo. Ok. Vocês lembram, logo que Josué atravessa a pé enxuto o Jordão, ele pede para os soldados, cada um do seu grupo, ir pegando as pedras que estavam no leito do rio. A hora que eles entram na terra, eles vão formando com aquelas pedras um círculo de 12 pedras. De 12 pedras, que foi dado o nome de Gilgal. E eu estou vendo aqui nas notas de rodapé que Gilgal em hebraico corresponde a Galileia em grego. Então, mais uma coisa que a gente aprende. Então, Gilgal, na verdade, vai ser a região da Galileia. Isso. Que aí seria o primeiro acampamento israelita depois da travessia do Jordão. Exatamente. Quem acompanhou o nosso programa vê como foi bonita essa entrada, quanta simbologia, Eu fico imaginando o pessoal de posse dessa terra, a emoção que eles sentiam, porque a história está sendo escrita e você participando dessa história que foi tão prometida. Ana, me faz lembrar quando nós conseguimos aqui em Campo Grande a nossa primeira casa. A gente pagava aluguel. Veio vindo os filhos, né? Quando a gente entrou numa casa pequenininha, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, né? Mas era nossa. Eu dizia assim para um amigo meu que era um Frei: Frei, é meu palácio. Olha, a gente chorava de emoção, agradecendo a Deus ter conquistado aquele pedacinho, aquele terreno com a minha casinha. Isso. Não vou mais pagar aluguel, não vou mais ficar mudando daqui para lá.
agora o pedaço de terra é nosso. Eu, meu marido e meus filhos. Então você fica imaginando esse povo, a luta dura pelo deserto, fugiu da escravidão, o sofrimento no deserto. O deserto é lugar de muito sofrimento, mas é lugar de encontro com Deus. Quando chegar na terra, lutar para entrar. Agora, ainda não acabou, eles só entraram. Agora, cada um vai ter seu pedaço. Exatamente. Cada um vai ter que conquistar o seu próprio pedaço, território E ali. cada um não é eu, meu marido e meus filhos, é uma comunidade. Diferente do nosso jeito de pensar hoje. Então, Gente, é como você ensina uma criança a andar, né? Meu filho, fique em pé, vamos dar os passos. Papai vai ensinar, mas quem tem que andar é você. É você que tem que se estimular a dar o passo. Papai está aqui, estou lhe chamando. Se você cair, eu te seguro. Mas venha, progrida. Um passo atrás do outro. E aquele passo incerto, inseguro, mas você está de olho no pai. Então, aconteceu bem isso aí. Quantos deixaram geração anterior sepultado no deserto e os seus sucessores é que foram saborear aquele presente que já tinha sido dado e prometido. porque quem saiu do Egito não chegou. Exatamente, Morreu no morreram deserto. todos. Outra geração. Exatamente. E na verdade, Deus não foi dizer assim, tá, agora pode deitar e dormir que agora você vai ter tudo que você quer aqui. Não, cara, estou te ensinando a andar, dá o próximo passo, olha para mim, dá o próximo passo, sede firme. A terra é tua, mas é você quem tem que andar. Vamos lá, vamos seguir. E assim foi feita essa conquista. E a gente vai ficando feliz de ver como essa história foi gerada, gestada, vivida, sofrida, ambicionada, mas aqui a gente está vendo realmente os passos que foram dados. Vou seguir aqui no versículo 8 para nós lermos até o versículo 14. Quanto à outra meia tribo de Manassés, juntamente com os rubenitas e gaditas, havia já recebido sua herança aquilo que Moisés lhe havia dado além do Jordão ao oriente, conforme Moisés, servo de Yahvé, lhes havia então dado, a partir de Aroer, que está na margem do vale do Arnon, com a cidade que está no fundo do vale e todo o planalto, desde Medaba até Dibon. Todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que havia reinado em Zebom, até a fronteira dos filhos de Amon, e Galaade, e o território dos Gessuritas e dos Maacatitas, com toda a montanha do Hermon e todo o Baçã, até Saleca. E no Bazã, todo o reino de Og, que havia reinado em Astarô e em Edrai, e foi o último sobrevivente dos Rafaim. Moisés derrotou e expulsou esses dois reis. Os israelitas, porém, não expulsaram os Gessuritas nem os Maacatitas, e Gessur e Maaca habitam ainda hoje no meio de Israel. A tribo de Levi foi a única a que não se deu herança. Os dons feitos a Yahvé, Deus de Israel, foram a sua herança, conforme ele mesmo havia dito. Eu estou aqui, na verdade, fazendo esse esboço todo desse conjunto de distribuição de tribos na Transjordânia, para que a gente possa entender, mas eu vou pedir um pequenino intervalo para a gente voltar e dissecar melhor como é que essas terras foram dadas a esses povos. Voltamos. Nós estamos, só para reforçar, estudando Josué, capítulo 13. Eu li, na verdade, a descrição das tribos da Transjordânia conforme foi feita a divisão, tá? Mas nós, anteriormente, tínhamos então que entender quais eram as terras ainda não conquistadas. Para fazer isso, eu quero voltar lá no versículo 14, que nós vamos ver que teve uma tribo que não foi beneficiada. Está escrito assim: a tribo de Levi foi a única a que não se deu herança. Os dons feitos a Yahvé, Deus de Israel, foram a sua herança, conforme ele mesmo havia dito.
Para saber o que ele mesmo havia dito, nós vamos lá? Mas, só um pouquinho antes de você ler a parte dos levitas, Uhum. que os levitas realmente eles não tiveram Herança. terra, não Isso. receberam terra como herança. Uhum. A levita era a tribo de Moisés. Os levitas, os sacerdotes e os Isso. funcionários do templo, Uhum. os que estavam a serviço do templo. Uhum. Porém, aqui do 1 até o 7, nós vamos ver que ainda tem muitas terras a serem conquistadas, mas a necessidade, a urgência da partilha da terra, Uhum. né, a questão da missão de Josué, que não terminou ainda, porém ele está com a idade avançada. Leia o 1 para você ver, só o versículo 1. O que diz o texto? Josué se tornou idoso e de idade avançada, e Yahvé lhe disse: Eis que está velho, com idade avançada, e ainda resta muita terra para conquistar. Esta é a terra que ainda resta, todas as províncias dos filisteus e toda a terra dos Gessuritas, desde o Sior, que está defronte do Egito, até a fronteira de Acaron ao norte, é considerada como cananeia. E assim segue, né? Então o texto já está falando que ele está idoso. Uhum. Né? Tá de idade avançada, então Yahvé ele fala, né? Eis que você tá velho de idade avançada Isso. e ainda tem muita terra para ser conquistada. Mas ele vai terminar aqui no 6, finalzinho do 6, ele vai dizer assim: tu somente tens que distribuir a terra como herança aos israelitas. Então agora é o momento de você distribuir a terra, você já está idoso. E aí nós temos uma indicação, mas qual a idade que Josué poderia ter? Está idoso, está no fim da vida. Tanto que o livro vai narrar a morte dele nos últimos capítulos. Ele é contemporâneo a Caleb. E aí então, lá no 14:10, no livro de Josué, vai falar que Caleb estava aproximadamente nesse período da partilha da terra com 85 anos. Provavelmente seria a idade de Josué aqui. Então ele diz assim, ó, você agora, você está idoso, mas você precisa terminar a sua missão. Você precisa agora distribuir a terra, né? Divide a terra como herança entre as 9 tribos e as meias tribos de Manassés. Por que as 9? Não são 12 tribos? Porque as outras tribos, a Ruben, a de Gade e de Manassés, a meia de Manassés já tinha sido entregue para cá do Jordão. Isso. Então está faltando 9 tribos ainda Uhum. para ser distribuído, partilhada a terra. Então aqui a gente percebe a urgência, mesmo que ainda tenha terra para ser conquistada, né? Você precisa terminar essa missão de partilha da terra. Né? E aí então podemos entrar naquele trecho que você já leu, que é do 8 até o 14, é onde a gente percebe o quê? Que foi feita a partilha, porém a tribo de Levi foi a única que não se deu a herança. Os dons feitos a Yahvé, Deus de Israel, foram a sua herança, conforme ele mesmo havia dito. Esse trecho eu já tinha lido, né? Já. Uhum. O que tem de interessante aqui é a questão de que os sacerdotes, os funcionários do templo, eles não receberam herança. Por quê? Porque Yahvé mesmo é a sua herança. Isso. Mas lá no livro dos Números, Tá. capítulo 18, do 20 até o 32, nós vamos ver qual que era a parte da herança dessa tribo dos levitas. Tá, então vamos ao livro dos Números, a partir do versículo 20 do capítulo 18. Yahvé disse a Arão: Não terás herança alguma na terra deles, e nenhuma parte haverá para ti no meio deles. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos israelitas. Eis que aos filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel, em compensação pelos seus serviços, isto é, o serviço que fazem na tenda da reunião. Os israelitas não se aproximarão jamais da tenda da reunião, carregariam um pecado e morreriam. Levi fará o serviço da tenda da reunião e os levitas levarão o peso das suas faltas. É estatuto perpétuo para as vossas gerações. Os levitas não possuirão herança alguma no meio dos israelitas, visto que são os dízimos que os israelitas separam para Yahvé, que eu dou por herança aos israelitas. Eis porque lhes disse que não possuirão herança alguma no meio dos israelitas. Yahvé falou a Moisés e disse: Falarás aos levitas e lhes dirás: Quando tiverdes dos israelitas os dízimos que vos dou como herança da parte deles,
separareis a parte de Yahvé, o dízimo dos dízimos. Essa parte tomará o lugar daquilo que é separado a ser tomado de vós, como se fosse o trigo tomado da eira e o vinho novo tomado do lagar. Assim, pois, vós também retirareis a parte de Yahvé de todos os dízimos que receberdes dos israelitas. Dareis aquilo que houverdes separado para Yahvé, o sacerdote Arão. De todas as oferendas que receberdes, retirareis a parte de Yahvé, do melhor de todas as coisas, retirareis a parte sagrada. Tu lhes dirás, quando houverdes separado o melhor, todas essas dádivas serão para os levitas, como se fossem produto da eira e produto do lagar. Podereis comê-las em qualquer lugar, vós e a vossa família. É o vosso salário pelo vosso serviço na tenda da reunião. Não sereis culpado de pecado algum por isso, desde que separeis o melhor. Não profanareis as coisas consagradas pelos israelitas para que não morrais. Então, na verdade, eles aqui não recebem aquilo que, por direito doado pela mão de Deus, já havia sido dado a eles. É porque precisa de alguém, Deuteronômio vai falar assim, não se afastará nem para a direita, nem para a esquerda, o caminho é esse aqui. Uhum. Então tem que ter alguém que vai cuidar dessa parte de observância da aliança com Deus. Então, essa tribo de Levi, ela não vai ter terra para plantar. Ao contrário, ela vai ter um pedaço para morar, mas eles vão assim, vai conviver com a sua tribo, com a sua, com a minha, com cada tribo, para cuidar, para que as coisas de Deus, para que a aliança não seja quebrada. Aquele perigo de se misturar com aqueles povos que têm outros deuses, para não cair em tentação e voltar. Né? Tá. Vai ser aquele que cuida da liturgia, do culto. Aqui a gente falou em templo porque o texto é escrito pós-exílio, quando está reconstruindo o templo. Mas quando no período das tribos mesmo, eles estão cuidando do pessoal ali na terra. Só amarás ao Deus, só Ele. Né? Tá. De ver aquele projeto. Então a gente percebe desde tempos antigos, né, que os sacerdotes, porque Araão ele era considerado o sumo sacerdote, a tribo de Levi, né, era da tribo que se originava o sacerdócio. Então era por herança o sacerdócio. Até hoje a gente percebe que o desprendimento dos sacerdotes não tem terra como herança, quer dizer, não tem que acumular, né? Não tem que acumular, porque Yahvé a parte da herança é o próprio Deus. A parte que fala aqui nos números, qual que é a parte dos levitas? Eles executam uma função, eles têm um trabalho, então eles têm direito ao dízimo. Então a parte do dízimo é para o sacerdote, né? E a parte das ofertas também. Não só dos dízimos, mas tudo aquilo que é ofertado, uma parte é para os levitas. Porque o que Deus prometeu e está cumprindo para o povo, né, a grande herança é a terra. Tá. Então eles têm direito, como eles não vão ter essa grande herança de receber terra para poder sobreviver, eles vão ter que, pode comer dos seus frutos, de cada tribo, de onde eles estão cuidando. Né? Como se fosse um pastor que está cuidando para que as coisas de Yahvé, de Deus, não sejam desviadas nem quebradas. Ele não vai cuidar da terra, ele vai cuidar do sagrado. Do sagrado. Que é a própria vida, né? Que é a vida. A própria vida. Bom, sigamos versículo 15 do livro de Josué, estamos no capítulo 13. Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben uma parte, segundo seus clãs. Portanto, tiveram por território desde Aroé, que está na margem do vale do Arnon, com a cidade que está no fundo do vale, todo o planalto, até Medaba. Ezebom, com todas as cidades que estão no planalto, Dibon, Bamobaal, Bet-Baal-Meon, Jaza, Sedimô, Mafaate, Cariataim, Sábama e, nas montanhas de Arabá, Sarate-Assaar, Bet-Fegor, as encostas do Fasga, Bet-Sesimô, todas as cidades do Planalto e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Zebom. Foi derrotado por Moisés, bem como os príncipes de Madiã, Evi, Recém, Sur, Ur, Reb,
vassalos de Seom, que habitavam a terra. Quanto a Balaão, filho de Beor, o adivinho, os israelitas o mataram pela espada juntamente com aqueles que haviam matado. Assim, a fronteira dos filhos de Ruben foi o Jordão e seu território. Essa foi a herança dos filhos de Ruben, segundo seus clãs, com as cidades e suas aldeias. Na verdade, aqui há um critério muito cuidadoso para que um a um de cada tribo, de cada família, recebesse aquilo que por terra estava ali diante deles e que tinham sido vencidas por uma guerra, por uma batalha. Então, não ficou cada um pegue o que quer. Foi devidamente distribuído para que ficasse equilibradamente cada um com o que é seu. Né? Há um critério, a gente vê, bem rígido com relação a essa distribuição dos bens. E aqui, do 15 até o 33, ele retoma o início da partilha da terra, antes do Jordão. De novo. De novo. Né? Vai falar sobre esse assunto desde Deuteronômio 33, 6, Números 22, 2. Torna a falar que não vai distribuir para Levi, que não vai dar para Levi. Torna a repetir. Ele retoma, porque é o início, desde o início da partilha, começa com Moisés essa partilha. Foi Moisés que deu para essa tribo aqui, antes do Jordão, né? A fronteira dos filhos de Ruben foi o Jordão e o território. Né? Essa foi a herança dos filhos de Ruben, segundo o seu clã, né? Com as cidades e suas aldeias. Então ele retoma de novo. Com a urgência, a gente percebe assim, parece que Josué vai começar a partilhar a terra, mas o autor começa de novo dizendo que já recordando que essas terras da Transjordânia pertencem à tribo já foi distribuída ali antes de atravessar. E aí ele vai falar da tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Então, no versículo 24, que vai dizer: Moisés deu a tribo de Gade aos filhos de Gade, uma parte segundo suas famílias. Tiveram por território Jazer, todas as cidades de Galaade, a metade do país dos Amonitas até Aroer, que está em frente a Rabá, e desde Ezebom até Masfa e Betonim, a partir de Manaim até o território de Lodabar, e no vale Bet-Arã, Bet-Neira, Sucó, Safon, a parte restante do reino de Seom, rei de Ezebom. O Jordão e o território vai até a extremidade do mar de Quineré, além do Jordão ao oriente. Essa foi a herança dos filhos de Gade, segundo seus clãs, com suas cidades e suas aldeias. E parece que é terra que não acaba mais. Não acaba mais né? e se olhar, é um país tão pequeno. Que filho, gente, que não acaba mais. Também. Tanto de... É muita gente também, né? Mas aí vamos ao versículo 29, para a gente finalizar esse capítulo 13, que vai tratar então da tribo de Manassés. Moisés tinha dado a meia tribo de Manassés, e isto foi para a meia tribo dos filhos de Manassés, uma parte segundo os seus clãs. Tiveram por território, a partir de Maanaim, todo Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, todas as aldeias de Jair em Bazã, 60 cidades. A metade de Galaade, assim como Astarô e Edrai, cidades reais de Og e Bazã, em Bazã, foram dadas aos filhos de Maquir, filhos de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo suas famílias. Essas são as heranças que Moisés deu nas planícies de Moabe, além do Jordão, de Jericó ao oriente. À tribo de Levi, contudo, Moisés não deu herança. Yahvé, o Deus de Israel, é a sua herança, como lhes havia dito. Então, a terra, aqui, esse capítulo que nós lemos, fala que a terra foi repartida para garantir a vida de todo mundo. Quem ficou antes do Jordão, quem foi depois, e Levi também não vai receber a terra para sobreviver da terra, mas vai ser cuidado pelos outros clãs, né? E outra coisa importante, a terra não pode ser acumulada, a terra é de todos. Ele repartiu com as pessoas, mas é herança de Deus, isso não pode esquecer. Aí a gente já lê outros textos que falam, não pode ser vendida nem nada, e nem tomada à força, né?
o direito à posse da terra traz também o direito de vida digna para a família dos camponeses. Então, fugir do Egito, eles não tinham direito a nada. Agora, colocado na terra, tem que ver uma vida digna, né? A tribo de Levi que vai cuidar para que essa dignidade permaneça. Ninguém vai poder vender, nem ter mais que o outro. É de acordo. Se tem 100 pessoas, a terra é para 100. Se tem 500, a terra é para 500. Por isso que a meia tribo que ficou para cá, porque não caberia toda a tribo lá, do lado de lá. Meia para cá, meia para lá, e vão se dividindo. Era muita gente por tribos, né? Uhum. É interessante a gente entender essa questão, que parece que soa como se fosse assim, você que vai cuidar das coisas de Deus, você não vai ter nada. Como deveria ser o contrário, você que vai cuidar das coisas de Deus ficará com a melhor parte. Mas o que ia haver? Ia haver tanta ganância, ia haver tanto irmão matando irmão para ficar com a melhor parte. E então ele disse, não, aquele que serve a Deus recebe a maior parte por Deus, já está sendo entregue desde todo sempre que começou a se doar a esse serviço da comunidade, já na época da tenda da visitação, né? Para que eles entendam que essas são pessoas eleitas, pessoas escolhidas, pessoas que vão receber, não dada pela mão dos homens, né? Pela partilha dos homens, mas vão receber a recompensa dada pelas mãos diretamente de Deus, conforme a vontade e a herança de Deus. Porque assim, eles vão cuidar das coisas em relação ao projeto de Deus. Então, eles têm que ficar focados na obra. Nessa obra. E quem vai ter que dar alimentação para eles, acolher as outras tribos, lógico. A comunidade que tem que ver aquele homem como que algo que eu tenho que manter, porque Isso. ele é um enviado de Deus. As comunidades, então, vão cuidar de quem cuida do sagrado, que está cuidando do bem-estar de todo mundo. Uhum. Muito bem, aí sim a gente entende realmente os votos dos religiosos, dos consagrados a Deus, né? Obediência, voto de pobreza, humildade, né? Castidade entraria. A castidade, né? Também, no caso. Então, essa questão que você falou do servo de Deus, aquele que está a serviço de Deus, aqui o texto fala, olha, a sua herança é o próprio Deus. Exatamente. Tanto que Moisés, ele não entra na terra prometida, né? Mas a herança dele era maior do que essa terra prometida, que é o próprio Deus. Então, algo maior, né, Deus tem para nós. Tanto para aqueles que têm a terra, como aqueles que estão sem terra também, porque Deus nos promete uma vida em plenitude, além do que a gente tem aqui. Há uma transcendência, então, é o céu aqui, essa terra prometida, onde jorra leite, mel, é o descanso, né? É a passagem que a gente faz, né, dessa vida para uma outra vida com Deus. Então, a herança nossa, nós temos uma herança. A todos nós é dada a herança que é o próprio Deus. Ele é o nosso maior bem, né? Ele é a nossa vitória, a nossa força na batalha, né? E é Ele que nos ajuda realmente a chegar nessa terra prometida. Nos capacita para isso. Uhum. O Deus de Israel é a sua herança, como lhes havia dito, e Ele vai ser bem rigoroso com relação a isso, né? E interessante como a gente aqui na Terra, somos frutos da Terra, mas nós não estamos aqui para servir a Terra. Nós estamos para servir a um Deus que vai nos presentear também conforme essa entrega que nós fizermos aqui. Cuidar dos bens. Cuidar da terra, cuidar da natureza toda. As pessoas, quando lêem Gênesis, leem lá e quando eles dominar, acho que dominar é acabar, devastar. Não é. Deus pede para cuidar, ajudar na criação. Nós somos colaboradores de Deus para cuidar do mundo, cuidar da natureza, das pessoas, tudo. Então, o maior dom que Deus tem para nos dar, aqui o livro ele fala da terra. A maior riqueza que do livro relata é você ter a posse da terra, um lugar para você viver, para você morar. Como herança então, o maior de Deus, dom, né, que Deus nos dá é Ele mesmo, que é a vida. A vida que é um presente de Deus, que não termina aqui. Jesus nos dá a garantia de que quem acredita nele, mesmo que esteja vivo, mesmo que morra, viverá. Então, a garantia
do maior dom, a maior graça de Deus é a vida, é essa vida eterna junto com Ele, né? Que aí é um mistério de fé, um mistério que Ele nos chama cada vez mais a navegar as águas profundas, né? Cada vez mais em busca de conquistar esse terreno, essa terra, né? Então a mensagem seria então de que nós estamos, é um convite de Deus, né? A mergulhar, a buscar águas profundas, né? Quer dizer, sair do nosso comodismo em busca de uma vida em plenitude. Muito bem, olha, nós deixamos lá no capítulo 10, então, a conquista do sul, depois capítulo 11 do norte, depois nós entramos no leste, no capítulo 12, foi bem interessante ver, e nós vimos agora aqui a oeste, também dentro do capítulo 12. Fechamos praticamente essas quatro regiões, e nós vamos estar no nosso próximo programa, já entrando no capítulo 14, entendendo então uma divisão que vai acontecer dentro da região dessa tribo que está a oeste do Jordão. Não percam, portanto, o nosso próximo programa. Vamos entender bem essa missão de Josué, como é que ele vai finalizar toda essa missão de suceder Moisés nessa divisão de terra, na conquista da terra, na divisão da terra entre as tribos, e como é que a partir daí o povo de Israel vai começar a se estabelecer como uma grande nação, criada, pensada e determinada por Deus. Contamos com você, agradeço nossas mestras que estiveram conosco, muito obrigada, estarão sempre convidadas a estar conosco. Eu que agradeço. Agradecemos a você que sempre é nosso assíduo aluno. Se mantenha assim, tragam mais, porque tudo isso aqui é obra de Maria Imaculada e a ela nosso louvor. Portanto, salve Maria Imaculada e até nosso próximo programa, Página da Bíblia. Salve Maria Imaculada.